Joana d'Arc nasceu em 1412 em uma família de pobres camponeses franceses e aos 13 anos começou a ouvir já vozes divinas. Obedecendo a essas vozes, chegou aos 17 anos à corte do Delfim a fim de dizer-lhe que era uma enviada de Deus e iria ajudar a libertar o país na até então Guerra dos 100 Anos contra os ingleses. Carlos aceitou receber Joana, mas tentou se misturar entre os demais membros da corte, só que não foi muito sucedido, pois a jovem santa havia o reconhecido imediatamente. Assim que entrou na sala, dirigiu-se ao Delfim e o disse que iria conduzir os seus exércitos à vitória. Em Poitiers, outra cidade francesa, bispos e teólogos interrogaram Joana acerca de suas intenções e de suas vozes que ouvia desde sua adolescência. Após um cuidadoso exame, declararam que não havia encontrado nenhuma heresia nela e depois disso religiosas averiguaram que atestaram a sua virgindade. Carlos VII finalmente convenceu-se a entregar a um adolescente analfabeta o comando de um pequeno exército de 4.000 homens, onde dali para frente Joana expulsou os ingleses e seus aliados de Orleans, conforme prometera. Daí então se fez muitas vitórias e muitas batalhas, fazendo com que os próprios ingleses perdessem sua força e sua motivação. A santa era o que hoje podemos analogar com uma quase influenciadora digital, pois ela influenciava muitas e muitas pessoas dos seus comandados a se confessarem e fossem à missa antes de cada batalha. Cerca de um mês após ter iniciado a sua bem-sucedida campanha militar, Joana d'Arc tomou a possível coroação de rei Carlos VII na cidade de Reims, o que ocasionou muitas invejas e muitas conspirações contra ela. O alvo seguinte da santa guerreira era Paris, que ainda estava tomada pelas tropas inglesas. A cidade era fundamental para garantir o controle efetivo do reino. Mas aconteceu que Joana foi feridamente por uma flecha durante uma tentativa de entrar na cidade durante a batalha. Ele amarelou e estabeleceu uma trégua. No ano seguinte, em 1430, Joana retomou a campanha militar, sem a autorização do próprio rei, buscando libertar a cidade de Compiègne. Mas infelizmente ela foi capturada assim pelos bourguignons, pelos adversários, e o duque de Luxemburgo a vendeu por um alto valor aos ingleses, que a transferiram para Rouen. Bem, os ingleses não queriam simplesmente matá-la, era preciso desmoralizá-la e assim atingir também a autoridade do rei Carlos. Eles queriam mostrar ao povo que não passava de uma bruxa. O bispo de Beauvais, Pierre Cauchon, topou colaborar com essa farsa, chefiando o julgamento da santa após se vender aos ingleses por uma bela grana. O tribunal foi composto por cerca de 60 docentes da Universidade de Paris, que agiram como marionetes dos ingleses, pois quase todos recebiam pagamentos do governo britânico ou esperavam ser nomeados de volta para algum cargo. Após 5 longos meses de muito sofrimento na prisão, exposta a inúmeras humilhações e a interrogatórios, Joana d'Arc foi assim condenada por heresia. Contrariando as leis da igreja, o processo incluiu incontáveis irregularidades. A santa ainda pediu também para apelar ao Papa, mas não teve nenhuma autorização, apesar de ser um direito, conforme as normas da igreja então vigentes. Diante de toda essa escrupulação armada para Joana, em 30 de maio, aos seus 19 anos de idade, a santa guerreira confessou-se e recebeu os seus últimos sacramentos. A santa guerreira confessou e recebeu os últimos sacramentos pela última vez. Em seguida, foi queimada viva diante do povo em uma praça de Rouen. Em 1456, a sua condenação foi revista e o Papa Calixto III a declarou inocente. Todo o processo anterior foi considerado inválido e assim, em 1920, o Papa Bento XV elevou Joana d'Arc aos altares, assim então se tornando a nova padroeira da França.